seguir alguns passos que eu anotei aqui. Não vou me demorar, como eu disse, já estou me demorando, né? Mas eu quero seguir os passos que eu coloquei aqui, irmãos. Porque quando se fala em cura de emoções, nós falamos de algo que nós não conseguimos pegar, algo que está interno. Esses dias eu ministrei uma palavra aqui, dentro do cafezinho, e eu falei que existem coisas dentro de nós, que para que a gente seja curado, nós precisamos colocar para fora. Eu disse para os irmãos que às vezes quando você come uma comida estragada, essa comida ela cria como se fosse um bolo no teu estômago. Você sente teu estômago pesado, aquele mal, e algumas pessoas têm algumas reações, diarreia, vômito, sente o estômago pesado, aquele mal-estar, aquela coisa pesada dentro de você. Às vezes você toma eu quando como alguma coisa pesada, não estragada, mas alguma coisa pesada que pesa, eu tomo aquela água bem geladinha com limão e traz aquele refrigério. Quando está um pouco mais pesado, eu ponho limão e ponho um pouquinho de bicarbonato naquela água e tomo aquela aguinha e resolve. Ou tomo um bolo do Chile. Mas quando a coisa é uma comida estragada dentro de você tem que tomar alguma coisa que vai colocar isso para fora, porque só colocando esta bactéria que está dentro de você para fora é que você vai se sentir aliviado, você vai se sentir curado. A mesma coisa é na cura das emoções, porque sabe o que acontece? Tem pessoas que foram machucadas, tem pessoas que, aqui eu posso citar aqui até alguns termos um pouco mais pesados. Existem pessoas que hoje são adultos, mas na sua infância foram violentados, foram estrupados, a minha esposa não gosta que eu uso esse termo, mas foram bulinados, né, na infância, e essa é a expressão. E então mexeram, às vezes não chegou a ir até o final, mas só de carícias, de mexer, de mostrar o órgão genital para aquela criança. Isso frustrou aquela criança na infância e ela cresceu com aquilo. Às vezes você foi machucado por um pai, por uma mãe, porque os seus pais tiveram dificuldade, foram alcoólatras, ou tiveram um problema financeiro, tiveram um problema na vida conjugal, e isso refletiu em você, porque você via teu pai batendo na sua mãe, você via sua mãe xingando seu pai, e aí eles brigavam, descontavam em vocês, batiam e tal, e você cresceu com essa questão. Hoje, quando se fala de pai, você não consegue ter uma figura paterna. Você às vezes não consegue nem ver Deus como pai. Você vê Deus como Deus, mas quando você fala Ele é teu pai, você se fecha porque você não tem uma figura, não tem uma memória boa sobre um bom pai. Então essas coisas, irmãos, elas estão dentro de você. E aí, eu estou falando aqui, você começa então a ir na tua casa, se lembrar de feridas que aconteceu, e você está tentando não lembrar, porque quando você lembra dói, e aí você fica um tempo sem se lembrar, e você fica um tempo sem sentir dor. Mas quando você associa aquela dor com algo que está acontecendo no momento, você sente a dor de novo. Quer dizer, ela está dentro de você, ela sempre vai te causar mal, ela sempre vai trazer feridas. Por quê? Porque está dentro de você. Então como é que eu recebo a cura? Colocando para fora, trazendo o que aconteceu, sentindo novamente a emoção daquela dor. Mas pastor, eu vou sentir isso de novo? Sim, mas pela última vez. Você vai trazer isso para fora. É como um machucado inflamado. Eu costumo usar isso como exemplo. Um machucado inflamado, você precisa arrancar aquela casca grossa, expurgar aquele pus, aquela secreção, e aí sim aplicar o remédio. Não adianta passar o remédio em cima daquela casca. Você precisa arrancar aquela casca, aquela ferida, e passar bastante água com sabão ali, limpar. Aí depois você aplicar o remédio naquela ferida. Então existem feridas que abriu dentro de você, que elas precisam ser fechadas. Mas para ela ser fechada, primeiro você tem que tirar tudo que é ruim, toda essa secreção, todo este mal que está lá dentro de você. Você precisa colocar para fora. E como se coloca para fora? Você se lembrando de quem te machucou, você se lembrando das feridas que se abriram dentro de você, e você perdoando as pessoas que te feriram. Perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão mais velho que te machucava, que falava as coisas que machucou você, o seu marido, a sua esposa, o seu filho.
né? Ou a sua mãe, a sua tia, o seu tio que te causou esse dano tão ruim. Então você precisa trazer isso para fora, né? Para que você seja curado. Então eu quero falar aqui sobre 3 passos importantes para que as nossas emoções sejam curadas. Vou falar rapidinho aqui, porque já usei bastante tempo, tá? Então, três coisas aqui, 3 coisas importantes, né? Três passos importantes. Vamos usar passos, vai ficar mais bonitinho, né? 3 passos importantes que eu preciso dar para curar as minhas emoções. O primeiro passo que eu preciso dar para curar as minhas emoções é a identificação das feridas emocionais. Eu preciso identificar essas feridas emocionais. O psicólogo usa isso como termo, como gatilho. Você precisa identificar este gatilho, né? Para você apertar esse gatilho e você então resolver este problema. Então são gatilhos, são portas que você precisa identificar, abrir e entender. Então, identificar as feridas emocionais é o primeiro passo. Eu tenho feridas, então eu preciso identificar. Por exemplo, a irmã pede para o marido lavar a louça, só que a irmã está nervosa com outras coisas, está ferida com outras coisas, e a irmã fala com rispidez: vai lavar a louça, você não faz nada, você não me ajuda em nada. E aí o marido, que é macho alfa, não gosta da forma como a irmã falou para ele lavar a louça. Vai lavar você. E aí a briga por causa da louça, ela é tão terrível que quando você vai parar para pensar, e depois que passa a briga, você fala: meu Deus, nós brigamos por causa de uma louça suja. Por que nós conseguimos brigar tanto por causa de uma louça suja? Mas o problema não era a louça. O problema era a ferida emocional que está há muitos anos dentro de você, e você, por não curá-la, você associa e você traz ela, e como escape, você coloca isso para fora dentro de um problema pequeno. E aí começam as discussões dentro de casa, aí começam as brigas dentro de casa, aí você maltrata as pessoas que você ama por causa da pessoa que te feriu. E aí, como você não quer trazer isso à tona, como você não quer colocar isso porque te machuca, você machuca as pessoas que você ama por conta daquela ferida que se abriu na sua vida em muitos anos atrás, em muito tempo atrás. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar essas feridas, porque essas feridas estão te prejudicando. Porque esse mal que aconteceu está te machucando, está ferindo você. Então você precisa trazer isso. Às vezes o seu pai mandou você fazer uma coisa, você fez errado, e ele falou: meu moleque lesado, não sabe fazer nada, nunca vai ser ninguém, não presta para nada. E essa fala do seu pai está dentro de você, e você leva isso com você. E para você nunca vai ser nada, porque você está debaixo desta palavra, você está debaixo deste jugo. Então o que você precisa fazer? Você precisa identificar: mas eu até me esqueci. Ore a Deus, Deus vai fazer você lembrar. Porque existe coisa que a gente fez um esforço imenso para esquecer a ferida que se abriu dentro de nós. Mas a única forma de essa ferida ser curada é você ir identificando esta ferida. Hoje você está dentro de um quarto escuro. Hoje talvez você esteja num quadro grave de depressão. Você esteja numa depressão profunda. Várias vezes você já tentou, não pensa mais, você já não está pensando mais. Você já tentou várias vezes se matar. Você já tentou várias vezes dar cabo da sua vida, porque você não suporta mais o que você está passando. Só que o problema não é de hoje. Às vezes você está colocando problema no seu marido, está colocando problema no seu filho, está colocando o problema no seu problema financeiro, na sua questão financeira, mas na verdade é uma ferida que está dentro de você há muito tempo. Na verdade é uma ferida que está dentro de você há muitos anos. E a única forma de essa ferida ser curada é você buscar esta ferida. A palavra, não vou lembrar o texto, mas Isaías fala que nós temos que ir buscar as veredas antigas.
O que é buscar as veredas antigas? É a gente descobrir, irmãos, eu estou aqui querendo colocar pontos teológicos, não, tá? Sou teólogo também, eu estudo teologia também. E eu não estou aqui, mas a teologia diz que não, peraí. Eu sei muito bem o que a teologia diz, mas existem coisas dentro de nós que a gente tem que trazer para curar. Porque olha só o que o salmista fala aqui. Lembra? Então ele está tentando trazer à memória as coisas boas. Olha. Então, por quê? Porque ele estava machucado. Porque as pessoas, cadê o teu Deus? O teu Deus onde está? E o salmista então estava tão machucado com aquilo que estava se esquecendo do que Deus tinha feito. E ele teve que lembrar, trazer à memória as coisas que aconteceram, para que ele pudesse entender: peraí, não, o meu Deus que fez lá vai fazer aqui. Então entende que a gente tem que trazer sim, até mesmo as coisas ruins que aconteceu, que nós não curamos, que nós não resolvemos. Mas Deus curou. O sangue de Cristo ele cura aquilo que a gente traz. A gente busca o perdão do Senhor, porque o perdão ele vem no confessar. O perdão ele vem pelo confessar. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. Nós temos que reconhecer que feridas foram abertas dentro de nós. E quando reconhecer que feridas foram abertas dentro de nós, nós temos que buscar a cura dessas feridas. Temos que buscar a cura dessas emoções. Então, em primeiro lugar, identifique as feridas emocionais. Identificou? Em segundo lugar, você precisa chegar à raiz do problema. A raiz do problema, onde tudo começou. Onde tudo começou. Porque às vezes você é assim, desse jeito com seu filho, com seu marido. Às vezes você não consegue ficar num casamento porque você associa o seu casamento no casamento dos seus pais, e aí você não consegue. Então o que você precisa fazer? Você precisa se desligar, no sentido de receber a cura das lembranças que você tem do casamento ruim que seus pais tiveram, e você tem medo de ter um casamento tão ruim quanto o deles. E aí quando você está dentro de um relacionamento e as coisas começam a dar ruim, você então sai fora, em vez de você tratar. Então o que precisa ser feito? Você precisa se livrar, você precisa se livrar dessas malignidades, chegar à raiz do problema, porque a raiz criou ressentimentos dentro de você, a raiz criou amarguras dentro de você. A raiz do problema, ela criou situações, a gente chama isso, eu sempre falo, eu sempre esqueço, a gente chama isso de comportamentos limitadores. Comportamentos limitadores. O que são comportamentos limitadores? São comportamentos que nós adquirimos por causa daquela raiz que se abriu dentro de nós, por causa daquela ferida que se abriu na infância, na adolescência, na juventude. Você cresceu, se tornou um ser humano maravilhoso, uma pessoa que conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, mas existem algumas atitudes suas que estão ligadas a feridas que se abriram lá no seu passado. E se você não buscar a cura destes ressentimentos, se você não buscar a cura dessas amarguras, você não vai conseguir ser restaurado. Então nós precisamos buscar esta cura. A nossa irmã fala aqui, nossa irmã Ângela fala aqui: verdade, pastor, eu estive assim por muitos anos, guardando ressentimentos que só me fizeram mal, mas louvo a Deus pela cura. Então a nossa irmã Ângela, ela testifica aqui o testemunho dela, que muitos anos ela esteve assim, guardando este ressentimento dentro dela, este mal, esta dor, esta ferida que se abriu. Mas no momento que ela entendeu isso e ela buscou a cura do Senhor, hoje ela consegue viver uma vida plena no Senhor. Por quê? Porque ela foi curada. É isso que acontece. Nós precisamos buscar a cura do Senhor sobre as nossas vidas. Então, chegue à raiz do problema. Você precisa ir lá, onde se abriu a ferida, onde começou a ferida. Mas eu não lembro, tem muito tempo. Olha, o Senhor vai fazer você se lembrar. Eu lembro aqui, eu li isso no